Quando Deus olhou para o interior de Lúcifer, Deus diz: o seu caráter não condiz com a sua aparência. É quando ele é abatido. E Jesus estava lá. Jesus disse para os seus discípulos, Lucas capítulo de número 10, versículo 18: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Perceba que o verbo não está conjugado no presente. Jesus não disse eu vejo. O verbo não está conjugado no futuro. Jesus não disse eu verei. O verbo está conjugado no passado. Jesus disse eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu não sei quem vai pegar. Ele não cai como Lúcifer. Ele não cai como anjo de luz. Quando Jesus viu ele caindo, ele já cai como diabo. Ele já cai como Satanás. Diabo na etimologia significa aquele que destrói, aquele que quebra, aquele que racha, porque é para isso que ele veio. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Aí você entende o porquê que a terra estava em caos, porque o versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então se Jesus diz que ele caiu como um relâmpago, a terra sofre o impacto da queda de Lúcifer. E tudo que o diabo toca, tudo que o diabo toca, ele passa o seu caráter para aquilo que ele tocou. A terra não era sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Pastor, por que não era? Porque Deus criou ela perfeita. E por que estava? Porque quando ele cai, aquilo que era perfeito agora está deformado. Aí você entende o texto. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A maior prova que o diabo é o deformador daquilo que Deus criou é que Deus constituiu, e a maior constituição de Deus na terra se chama a família. Deus constituiu a família para ser perfeita, só que o diabo aproveita as brechas, porque se tem uma coisa que ele encontra em muitas famílias é brechas. E quando ele não entra de forma direta, ele usa alguém, ele faz através de alguém. Deus constituiu a família para ser perfeita, só que o diabo, que é o deformador daquilo que Deus criou, ele pega o marido e coloca na cachaça, ele pega o filho e coloca nas drogas, ele pega a filha e coloca na prostituição, ele pega o menino e coloca na cabeça dele que ele é menina, ele pega a menina e coloca na cabeça dela que ela é menino. Aí ele vai desconstruindo, ele vai deformando. Isso quando ele não age diretamente. Ele usa pessoas, ele usa ideologias, ele usa essa maldita ideologia de gênero, ele usa partidos políticos, ele usa influenciadores digitais, ele usa um monte de gente para tentar desconstruir aquilo que Deus constituiu para ser perfeito. Só que a história não termina em caos. Eu vou repetir para alguém que tem glória: a história não termina em caos. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não sei quem é que vai pegar. A terra está em crise, a terra está em caos, mas o Espírito está em movimento. Ai, ai. É Marúdia. Pastor, por quê? Porque o ambiente não neutraliza o movimento do Espírito. Eu vou começar a contextualizar, pastor Douglas, porque nós estamos no meio de uma pandemia. 2020 foi um ano muito difícil.
estourou no Brasil um vírus, todos nós conhecemos ele, o chamado Covid-19. O Brasil virou de cabeça para baixo, não só o Brasil como o mundo. A pandemia chegou, e com a pandemia veio a quarentena, com a quarentena veio o lockdown, e o diabo é oportunista. Eu disse o quê? O diabo é oportunista. Eu não tenho dúvidas que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é vontade permissiva de Deus. Vou repetir, eu não tenho dúvidas que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é vontade permissiva de Deus. Eu não seria leviano de vir aqui colocar a culpa no diabo, sendo que foi Deus que permitiu tudo isso acontecer. Primeiro, porque estamos diante dos nítidos sinais da volta de Jesus Cristo. Parece que eu vejo o anjo pulindo a trombeta, porque a trombeta soará. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo diz: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, aonde está a tua força? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu vos digo: sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Firme. Eu não sei quem vai pegar. O diabo é oportunista. Ele patenteou a palavra fica em casa. Eu vou repetir. Ele patenteou a palavra fica em casa. Que é isso, pastor? Porque quem quer ver você em casa, com a tua vida amarrada, com a tua vida parada, com os teus negócios parados, sem progredir, sem reagir, sem vir para a casa de Deus, quem quer te ver parado, meu filho, é o diabo. Só que eu tenho uma palavra: o Brasil parou, o mundo parou, a terra parou, mas o céu não para. O céu não para. Levante uma das suas mãos lá no terceiro andar.